Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live do dia 21 de julho de 2025, 14h20. Estamos na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o professor doutor Ademir Rodrigues, sou cientista educacional e terapêutico e estou em nome da Uniliar, Universidade Livre Ademir Rodrigues, um centro de excelência e de alta performance humana. Nós desenvolvemos uma metodologia, método.e, e é ele o nosso alicerce para orientar você em qualquer nível, qualquer idade, qualquer área, esportiva, performance, alta, baixa, média, criança, adulto, idoso, sênior, qualquer data. Ao aplicar essa tecnologia aqui, nós conseguimos reorganizar mente e corpo, interno, externo e no sistema. É um modelo integral. Ele é integral porque ele desenvolve a pessoa em todos os seus aspectos, mental, espiritual, emocional, físico, energético, e ele é sistêmico, porque ele ensina as pessoas a interagir na vida pessoal, profissional, familiar, social, de uma forma geral. Vocês já ouviram falar aquela metáfora da borboleta? Um bater de asa de uma borboleta em qualquer lugar do planeta afeta o vento em todas as direções? Pois é, dentro de nós é dessa maneira. Qualquer coisa que a gente faça aqui, nós mudamos a fisiologia, que é o funcionamento dentro de nós, mudamos nossos comportamentos e se repetirmos, aí nós mudamos a nossa biologia. Ok? Mas o papo de hoje, antes de nós iniciarmos a live propriamente dita, eu vou fazer apenas um comentário sobre o falecimento de uma artista brasileira, Preta Gil, cantora, artista, né? Preta Gil. Nós acompanhamos a luta que ela teve com o câncer, e aí ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e, infelizmente, ela veio a falecer lá nos Estados Unidos. Eu venho falando já aqui várias vezes. O câncer é uma doença que tem 4 componentes: o nutricional, o físico, o relacional e o emocional, que estão juntos. Se o emocional não for desconectado daquele gatilho ruim, não tem remédio que cura. Por quê? Porque quando você tem o emocional negativo, você está aberta aqui dentro uma torneirinha do mal, do hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol, quando ele vai para a corrente sanguínea em excesso, ele libera insulina, e a insulina pega todos os caminhos da oxidação do corpo. Então ela toma um remédio, ela faz um procedimento e volta. Ela fez cirurgia, ficou quase 8 meses sem ter sintoma nenhum, aí depois houve recorrência do fato. E o câncer geralmente é dessa maneira. O começo da cura de qualquer doença que recebe o nome de câncer tem que ser da mente para o corpo, e não do corpo primeiro para a mente. Nós vamos fazer um programa aqui, uma live qualquer dia desse, nós vamos falar só das doenças crônicas, do diabetes, da hipertensão, do Parkinson, do Alzheimer, do câncer, da fibromialgia, da artrose, da artrite, só desgraça, né? Então vamos melhorar o nosso astral? Então vamos. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. E talvez fica difícil a gente responder aqui em tempo real, mas eu aconselho você, se você tiver dúvida, quiser saber alguma coisa, faça a pergunta aqui, depois nós vamos revisar a live e nós responderemos. Ou então, o nosso WhatsApp 17 991 50122,
faça o contato. Está na nossa bio, do TikTok, do Instagram e do YouTube. Bom, então vamos lá. Eu quero apresentar para você o seguinte, essa ferramenta aqui, ó. Isso daqui tem o poder de ensinar você a se reorganizar, a se transformar e a partir daí promover as soluções, as autocuras. Porque na realidade não é o ponto E que vai curar você. Não sou eu, doutor Ademir, que vou curar você. É você que ao aplicar as tecnologias do ponto E vai se autocurar. Bom, eu sou o professor doutor Ademir Rodrigues, sou terapeuta, sou cientista, fui ex-atleta de futebol, trabalhei quase 30 anos no esporte, no Brasil, no exterior, trabalhei com atleta de seleção brasileira, treinador de seleção brasileira, fui coordenador de saúde do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, quando o treinador era o professor Carlos Alberto Parreira. Então a minha experiência é mais de quase 20 mil pessoas tratadas na área da saúde e da performance. Mas aí chegou num ponto que eu falei assim, peraí, tudo isso que eu faço é cuidar de partes do corpo dessas pessoas. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, quantos livros aí, quantas revistas aí. Eu tenho 5 livros editados, 4 livros específicos e esse daqui do ponto E, que é um livro sistêmico, que é as soluções gerais, não ombro, coluna, joelho, não. Esse tempo já foi. Hoje nós cuidamos disso, mas a partir daqui. Antes era daqui e nunca chegava aqui. Agora é daqui que chega aqui. É claro que nós intervimos aqui quando precisa. Pode ser aqui, na coluna, em joelho, em qualquer situação. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu precisava de uma ferramenta que pudesse fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo junto, ao mesmo tempo, em um só lugar, que é o corpo humano. Então, o que eu pensei? Eu criei um método, criei um sistema, que é o sistema ponto E. Então, o sistema ponto E, ele tem 4 elementos que se interrelacionam, trabalham juntos. Então, por exemplo, se você me procura para resolver alguma coisa ou ajudar você a criar alguma coisa, nós atendemos qualquer pessoa em 3 níveis. Aquela pessoa que quer aprender a fazer algo novo. Fazer algo novo, aprender qualquer coisa, ou educacional, ou terapêutico, qualquer um. Mas ela não consegue. Então, aprender o que é novo para qualquer pessoa. Segundo nível da nossa intervenção. Melhorar aquilo que a pessoa já faz. Eu sou um atleta, eu quero melhorar minha performance. Eu sou um vendedor, eu quero melhorar minha venda. Eu sou um comunicador, eu quero me comunicar melhor. Eu sou um cara que se relaciona bem com as pessoas, eu quero me relacionar melhor. Eu tenho saúde, mas eu quero ficar saudável, com excelência. Então, o segundo nível. Então, o primeiro, ensinar para as pessoas, através do ponto E, qualquer coisa nova. Melhorar aquilo que ela já faz bem, tornar excelente. E o terceiro nível é parar de fazer aquilo que ela não quer e mudar e fazer outra coisa, que seria o da transformação. Ó, eu sou muito nervoso, eu sou muito agressivo, eu não ouço as pessoas terminar de falar, eu já quero falar em cima, e eu perco muitas coisas. Eu sou muito afobado para fechar uma venda, eu não consigo fechar. Eu vou dar palestra, eu falo muito rápido, falo ligeiro, eu esqueço as coisas, eu tremo em cima do palco, eu tô lá para falar, me dá diarreia, me dá isso, me dá aquilo. Aí eu sou um atleta, mas eu erro, eu treino, eu faço bem no treino, chega na hora da competição, eu erro. Eu não consigo fazer isso, não consigo parar em um trabalho. Então, parar de fazer o que você faz mal e fazer algo bem. Tá, então, o que você precisa fazer com você, como um todo? Primeiro, quem comanda tudo em você? Cérebro, através do pensamento que aciona a mente. A mente consciente, que é essa que fala.
a mente inconsciente, que é essa que está, meu coração, meus pulmões, meu sistema respiratório, cardíaco agora estão funcionando, e eu não tenho que pensar. Eles funcionam sozinhos, porque eu já eduquei eles. Esse é o inconsciente. E o subconsciente é tudo isso que eu estou falando para vocês, é o meu conhecimento, está arquivado, são as minhas memórias. Então, primeiro você tem que organizar o seu cérebro e os seus pensamentos e as suas mentes. E como que você faz isso? Você tem que ter foco, concentração, tá? Você tem que ter controle. Depois você tem que aprender a arquivar a informação aqui. Depois você faz a organização dessa informação que você arquivou. E depois você decide agir quando você vai agir, para não procrastinar. Então esse é no primeiro nível, é o do controle da organização. O segundo nível é o seguinte, peraí, mas eu fiz uma programação e agora eu tenho que comunicar isso. Como que eu vou comunicar isso? Para quem eu tenho que comunicar? O primeiro nível da comunicação é com você mesmo. Você organizou, correto? Está aqui dentro, está na sua mente, está arquivado. Tá, e como que você vai comunicar? Olha, eu vou fazer assim, dessa forma, tal, eu programo a comunicação, aí eu comunico comigo, mas eu vou falar o que para mim? Você tem que fazer. Não, a linguagem com você é, preste atenção, nós vamos fazer isso, com isso nós vamos obter isso, é um diálogo interno. É o seu diálogo interno, você conversando com você. Geralmente, quem está conversando consigo mesmo, batendo um papo interno, está nessa posição aqui, olhando para baixo e à esquerda. Para baixo e à esquerda está no diálogo interno. Quando alguém estiver assim, não adianta você conversar com ela. Ela está usando a fisiologia, o movimento do corpo, para conversar com ela. Então tá bom, então eu organizei, aprendi a ter controle e agora eu vou me comunicar, eu quero fazer assim. Tá, mas eu tenho que comunicar para outras pessoas também o que eu vou fazer. Tá bom. Se o que você quer comunicar é para as outras pessoas, então você vai escolher o canal que você vai fazer a comunicação e comunica. Tá. Aí você tem a execução daquilo. Você organizou com o cérebro, comunicou com a linguagem da comunicação, com gestos da comunicação. E aí você vai executar. Como que eu vou executar? Dessa e dessa forma. Tá, e agora? E depois? Aí depois eu vou cuidar do quarto nível do ponto E, que é a energia. Peraí, mas o meu cérebro funciona bem sem energia? O que é energia? Um bom sono, uma boa alimentação, uma boa hidratação. Não, eu tenho isso, eu não durmo bem, eu estou com essas dificuldades aí toda tal. Então, o ponto E, ele é integral, ele pega você como um todo. Com esses 4 elementos não escapa nada. Porque quando eu penso, depende da intensidade com que eu penso, eu crio uma emoção. Quando a emoção é forte, por que acidentes, cena de desgraças, perdas, fracassos? Por que você grava aquilo e quando você pensa naquilo de novo, você sente a mesma coisa como se fosse agora? E de fato, porque quando você entra naquela memória, a sensação vem e a emoção vem e libera a química do mal, que é do estresse. E ao liberar a química, a tua fisiologia muda, a sua química muda, a fisiologia, a emoção muda, a química muda, a fisiologia muda, o teu comportamento muda, o que você passa a fazer baseado naquela emoção ruim, e o teu comportamento muda, e o resultado muda. Talvez um resultado que você poderia ter bem, não tem mais. Então, esses 4 elementos. Então, é o único método, é a única tecnologia do bem-estar humano que é capaz de cuidar do ser humano tudo junto, em um só lugar e ao mesmo tempo. Não existe uma outra tecnologia. Todos os clientes, quando eu vou trabalhar com eles, todos eles
Quando eles chegam, eles tomam 2 copos desse de água mineralizada, temperada com um pouquinho de sal grosso moído. Toma de gole em gole. Engole. Isso. 2 copos. Aí nós batemos um papo qualquer, amenidades, durante uns 5 minutos a 10 minutos, ele vai ser reidratado. Porque se ele tiver desidratado, a resposta que ele vai me dar, mesmo que eu faça trabalho mental, relaxe, uso PNL, auto-hipnose, qualquer coisa que seja, se tiver desidratado, ele está em desequilíbrio bioquímico. Se ele tomou um remédio relaxante, analgésico e tal, e veio trabalhar comigo, eu não faço a terapia com ele, ou o treinamento educacional com ele, eu não faço. Porque há uma alteração na estrutura aqui. E não é real o resultado que eu vou obter. Tá, então veja bem. Primeiro, quem pode usar o ponto E na sua vida? Criança, jovem, adolescente, idosos. Gêneros masculino e feminino. Correto? Áreas de ação das pessoas que podem usar. Pessoas comuns, um esportista e um atleta de alta performance. O que dá para a pessoa quando ela pratica um treinamento do ponto E de auto-organização e autodesenvolvimento? Ela assume o controle da mente, dos pensamentos e do corpo dela. Só isso. O que ela vai fazer com o controle depois, nós podemos até discutir. Fazer um planejamento de ações, planejamento de vida pessoal, de vida profissional, planejamento familiar, porque é a única metodologia que primeiro desenvolve você, para que depois você aplique isso naquilo que você vai fazer. Eu não posso ensinar você a melhorar vendas, melhorar comunicação, relacionamento, sendo que você não se tornou uma pessoa melhor. Essa semana algumas pessoas perguntaram pra gente e pediu para eu repetir na live. Eu já fiz isso 300 vezes, mas eu vou repetir novamente. Preste bem atenção. Estágio número 1. Como eu funciono? Você sabe que você tem os 5 sentidos. E é através dele que você se comunica com o mundo externo. Tudo que está do lado de fora você capta pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, sensações e sensações internas. Nós temos uma característica de ter um muito forte, outro mais ou menos, um super forte, o outro forte e o outro mais ou menos. Então vamos lá, eu vou ensinar você a fazer um teste agora. Imagine que você predomina um cérebro, um sentido visual. Você julga tudo por imagens, por aquilo que você vê. Tudo aquilo que gera imagem. Aí você valoriza luminosidade, tamanho pequeno, tamanho grande, distância, perto, longe, colorido, preto e branco, estático ou dinâmico. Olha a diferença se eu falasse assim, parado para você. E olha a diferença quando eu me comunico bilateral. Tem simetria. Quando uma pessoa comunica com uma mão só, a não ser que ela esteja segurando um microfone, aí é outro departamento, se ela comunica com uma mão só e fala com uma mão só, ela vai tem incongruência interna. Não é tão fiel, pode ser incorreto aquilo que ela esteja falando. Outra maneira de assimetria.
Oi, pessoal, boa tarde. Eu adoro vocês. Eu amo fazer live, eu adoro fazer live. Minha palavra diz que eu gosto, mas o meu movimento é negação, é incongruência também. Muito cuidado com isso. Por isso que quando eu interajo com o meu cliente, ele senta na minha frente, num outro sofá ou numa outra cadeira. Não fica essa mesa aqui no meio, que eu tenho que ver dos pés à cabeça os movimentos dele. Movimento dos olhos, para cima, para baixo. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Que nós estamos preparando um curso sobre autoconhecimento para aplicabilidade no seu dia a dia, para te levar a resultados melhores. Vai no começo do mês que vem, já está disponível. Acompanhe aqui que você vai receber as informações. Segue a gente aqui nos nossos canais. Tá? Então vamos lá. Imagine que eu vou me transformar no Dr. Ademir, que predomina o sistema auditivo. Olá, amigos, um abraço a todos vocês. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o ponto E, o ponto de equilíbrio. É um sistema melhor de todos, não há igual. E por isso eu aconselho vocês a comprar agora, imediatamente. Eu falo rápido, eu atropelo, aqui talvez a minha jugular até, então eu falo rápido. E eu falo palavras do sentido. Oi, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é o ponto E, o ponto D, equilíbrio. Se vocês comprarem aqui, vocês vão ver milhares de pessoas e assistirem você e comprar as coisas de você. Então eu falo de linguagem dos sentidos, de visão, de imagem. Esse é o que predomina o sistema visual. Para alguém me agradar, tem que me dar presente, coisa bonita, e tem que me convidar para passear, porque eu gosto de estar em lugares bonitos. Você está nessa vibe? Segundo canal, agora eu vou ser o Dr. Ademir, que predomina o auditivo. Geralmente o auditivo se posiciona um pouco assim, lateral. Se vocês verem restaurantes, casais, às vezes tem muita gente sentada assim um para o outro, e não frontal como eu estava. Olá, amigos, boa tarde. Eu sou o professor Dr. Ademir Rodrigues. Estou transmitindo para vocês uma live e eu espero que vocês ouçam com bastante atenção esse conteúdo, porque eu tenho certeza que depois que você ouvir isso, ele vai soar e ressonar aí dentro de você como algo que você vai julgar ser muito importante. Basta ouvir para você se interessar. Então, o auditivo pontua, bota ponto, vírgula, fala pausadamente, não atropela, ele é pontual nas coisas, e ele fala a linguagem, soa, ouça, ressonância. Então, esse é o auditivo. O auditivo, ele é seduzido por um bom papo, por uma boa conversa. Sabe aquele amante que faz sexo rapidinho, acaba, ele já quer sair embora? É o visual. Sabe aquele amante que bate papo antes, conversa antes, às vezes conversa durante, e às vezes quando termina, quer conversar ainda? Esse é o auditivo. Você aí que quer escolher uma amante ou um amante baseado no sentido, toma cuidado. Ou é jogo rápido ou vai ser jogo longo. Você tem que... Se você for canal errado, contrário da outra pessoa, vai dar BO. Mas nós vamos falar isso na quarta-feira, na live sobre amor, relacionamento e sexualidade. Como você seduz alguém, como você lida com uma perda da sedução e como que você vai para um novo relacionamento, levando o aprendizado do relacionamento anterior. E o sinestésico, que é o terceiro nível. Eu falei do visual, que fala rápido. Eu falei do auditivo, que é pontual, ponderado, e vou falar agora do sinestésico. O sinestésico é assim, ó, relaxado, assim do jeito que eu tô mesmo. Ele não senta com as nádegas, com a bunda, ele senta com as costas, ó, escorrega na cadeira, senta com parte das costas, por isso que dói a coluna desse desgraçado, porque ele senta com as costas. Então vamos lá, então o sinestésico. Olá, meus amigos, um grande abraço para vocês. Eu estou muito alegre, muito feliz. Saboreei uma água aqui deliciosa.
A sala está com um cheiro novo, que foi faxinado hoje. E eu sinto uma sensação tão grande de ver tantas pessoas passando por aqui, seguindo. Alguns gostariam de que a coisa fosse mais rápida, mas lembre-se, o que é bom tem que ser prestado atenção, porque senão você não capta. E cada coisa que eu falo, eu sinto uma emoção, é muito gratificante eu ter estudado tanto para passar para você. Eu sinto um cheiro e um sabor do conhecimento que me faz uma pessoa muito feliz. Você já se sintonizou? Qual canal você prefere? Então tá bom. Então vamos lá. Então você descobriu o teu. Agora, e o meu? Você vai interagir comigo? Eu lido com pessoas todos os dias. Eu primeiro descubro como a pessoa funciona. Ela não tem que se adequar a mim. Eu tenho que me adequar a ela. Porque quem tem que provocar o resultado de melhoria sou eu, para que ela execute. Porque ela me procurou para resolver um problema dela. Então, qual é o seu? Aí você fala para mim assim, então eu sou visual, é uma desgraça, é ruim. Não, não, não. Não tem nenhum ruim. É como você usa. Por exemplo, se você for usar o visual comigo, vai dar problema. Você querer ficar no visual, não respeitar que eu sou auditivo, vai ter um problema. Talvez pequeno. Mas se eu fosse sinestésico e você visual, o problema é maior. Porque sinestésico com visual não dá. O sinestésico gosta de falar, tocar, pegajoso. O sinestésico fazendo amor, o sinestésico e a sinestésica fazendo amor, beija, curte, toca, antes, durante, depois, durante o dia. O sinestésico é assim. Ele parece uma pessoa pegajosa, mas é o cérebro dele. Quanta gente não adoraria ter uma pessoa assim? Mas o teu cérebro é visual. Aí, meu amigo, tocou, você já... Experimenta, vá no supermercado, vê uma caixa de supermercado, alguma coisa, seja bem arrumadinha, bem maquiada, com brinquinho, coradinho. Experimenta quando ela for pegar alguma coisa assim, você fala, muito prazer, experimenta tocar nela. Ela deve fazer assim, reflexo de retirada. Nem toca a mão. Ela se sente agredida. Pode até acusar de importunação, invadiu a área adversária. Então, você compreendeu? E por que isso é importante? Na quarta-feira eu vou repetir um pouco disso novamente, tá? Porque nós vamos falar de amor, sexualidade e relacionamento. Hoje nós estamos falando das aplicabilidades do ponto E. Então, para isso... Tá, então você fala assim para mim, bom, doutor Ademir, eu sou visual, como que eu vou me relacionar com a... Você é homem, né? Vamos supor, e a Maria, a Cláudia, ela é auditiva. O que você vai fazer? Então você vai começar o papo com ela como se fosse um papo do auditivo. Você vai entrar na linguagem, no padrão dela sensorial e conversar com ela no padrão dela. Sabe o que ela vai falar? Poxa vida, esse cara parece que eu entendo ele, que eu compreendo ele. Conheci agora e parece que ele me compreende, é gostoso conversar com ele. Canal com canal da liga. Oposto se atrai, papo furado. Oposto grosso, fino, não há conexão. Dois iguais, há conexão. Então, eu como terapeuta, eu como doutor Ademir, eu como uma pessoa superior, vamos supor, no nível intelectual das outras pessoas, se eu for conversar com as outras pessoas, eu tenho que entrar no canal de comunicação delas, para que elas me entendam. Tudo que eu sei, se eu for passar no meu canal preferencial, eles não vão aprender. Por que tem tanto problema de TDAH nas escolas? Porque o professor não aprendeu isso. Canais. Então, se ele é visual, ele ensina no canal visual. Se ele é auditivo, ele ensina no auditivo. Se ele é sinestésico, ele ensina no sinestésico. Agora, lá nas carteiras, lá nas mesas e nas cadeiras,
Tem cérebro visual, tem cérebro auditivo, tem cérebro sinestésico, e aí? Tem coisa que ele fala, um aprende, o outro não aprende. Aí ele muda para uma coisa, aquele que não aprendeu aprende, aquele que aprendeu já não aprende mais. E aí vai acontecer o quê? Você presta atenção em alguma coisa que você não compreende? Não, não presta atenção. É claro, é ruim, você não está entendendo, como é que você vai prestar atenção? Para mim, o problema da humanidade não é conhecimento. Você abre a internet hoje, meu amigo, tá? Esse livro está lá. Aí você pega o livro, eu ensino técnicas de fazer isso, aquilo, você lê, a inteligência artificial entende, você lê, você posta aquilo como se foi você que fez, mas você não tem cientificidade em nada. Para mim, o maior tesão educacional e terapêutico é saber o que está fazendo, dominar, saber o resultado que vai obter do outro. Eu vou falar isso porque eu vou obter isso, isso e isso. E ao fazer isso, eu vou para esse ou para esse caminho. Quem me dá direção são as minhas perguntas baseado naquilo que você me responde. Então, preste bem. Conhecimento não é comunicação. Conhecimento são informações. Como você comunica, como você usa o conhecimento, que é o segredo. Para tudo. Teus pais não falam como comer? Teu pai não fala como investir dinheiro, trabalhar, gastar? Você faz. Sabe por quê? Porque não é real para você. A forma como foi colocado, o jeito como foi passado, você não valoriza e não entra em você como uma necessidade. Então, quando você quiser se comunicar com alguém, se comunique no canal dela, na ordem. Na ordem, número 1, tal. Se você fizer isso, você vai seduzir, você vai conquistar. Se você for um terapeuta, você vai gerar entendimento. Se você for um terapeuta, trabalha com ela nos canais dela. Depois você desenvolve todos os canais dela de uma forma uniforme. É o que eu faço. Para mim, a cura está em ter os 3 canais bons. Ah, mas eu preciso pela hora. Não. Ter um forte, o outro mais ou menos, é a história que conta. Mas se você quer fazer a diferença, seja bom no visual, seja bom no auditivo, seja bom no sinestésico. Por quê? Porque na vida você vai precisar sempre, em algum lugar, com alguma pessoa, em alguma atividade, mais um do que o outro. Talvez muitos de vocês estão aqui comigo agora porque assistiram um vídeo aí que nós gravamos num lugar barulhento, que era sobre justamente a gente falando para a pessoa fazer um teste em que ela, sobre os sentidos dela. E muitas pessoas nos falaram que aonde que se viu gravar um vídeo num ambiente barulhento desse daí, que não dava para relaxar. Eu pedia para as pessoas relaxarem, ficarem à vontade, tranquilo. As pessoas falavam, mas como relaxar num ambiente desse? Então veja bem, nós estamos aqui tranquilos, não estamos tranquilos? Não tem barulho, nada. Mas se eu começar a falar e começar a fazer isso daqui, pode ter muitos aí que não blinda. Quando você olha aqui com os olhos e você vê isso daqui aqui atrás, você está usando as vistas. Mas quando eu peço você fechar os olhos e ver o livro que você viu lá atrás, as imagens, você está usando a visão. Quando você ouve aqui com os olhos abertos, você está ouvindo a audição superficial. Mas quando eu falo para você, ouça aquele som da música tal, já foi, não é no momento. Aí você vai ouvir o que está dentro do cérebro. Não o que está do lado externo para dentro, é o que já está gravado, está lá dentro. O mesmo é para o sinestésico, para cheiro, para o paladar, para sensações e outras coisas mais.
Então eu expliquei para as pessoas o seguinte: um atleta está dentro de um campo de futebol jogando. Tá lá, 50 mil pessoas, torcida a favor e torcida contra. Quando ele pega na bola, a torcida a favor bate palma. E a torcida contra vai. E como que ele lida com isso? Preste bem atenção. O caminho para você adquirir autossuficiência e flutuar, ser bom em todos os lugares, fazendo qualquer coisa, primeiro, desenvolver os seus sentidos fortes, todos eles. Visual, auditivo e sinestésico. Do lado de fora e do lado de dentro. Ou você blinda aquilo que você não quer. Aquela pessoa me criticou na última palestra, fez cara feia para mim, desdenhou, fez uma crítica, a pessoa entrou na internet aqui, me criticou, fez isso, aquilo. Se eu deixar isso entrar e atrapalhar, eu não produzo. Para mim, a maior conquista que o ser humano pode obter é ele ter autocontrole para usar os seus 5 sentidos em qualquer situação. Tranquilo, mais ou menos e ruim. Vocês lembram daquelas histórias, daquelas pessoas presas, que eles falavam assim: vocês têm o meu corpo, mas não têm a minha mente. Sendo torturadas. E eles não sentiam dor. Você duvida disso? Faça um teste. Faça um teste. Fica vendo uma imagem bonita, interessante, ouvindo um som, e bota um gelo aqui. Bota antes e bota depois. Você não vai sentir. Então eu posso aliviar uma dor só desviando o pensamento? Claro. Enquanto o cérebro vê, o cérebro sinestésico é desativado. Enquanto o cérebro ouve, o cérebro sinestésico é desativado. Enquanto o sinestésico sente, o visual e o auditivo é desativado. Sacou? Então, 90% da educação e da terapêutica que nós usamos aqui, como que nós fazemos? Aplicamos as tecnologias dos 5 sentidos. E quando a pessoa domina os sentidos, visual, auditivo e sinestésico, ela está no comando. Ela está no controle. Vamos fazer um teste? Você está me vendo aí? Tá. Imagine que eu coloque um chapéu em mim. Me veja com um chapéu. Esse chapéu das festas de Barretos aí, festa do peão, boiadeiro. Eu tenho muitos peões que fazem trabalho comigo de autocontrole para equilibrar em cima do cavalo, do boi. Muitos campeões aí brasileiros. Conseguiu botar o chapéu? Que cor que é o chapéu? Marrom? Deixa ele preto. Vê se você consegue com os olhos abertos, senão fecha os olhos, não tem problema. Isso, colocou o chapéu, não colocou? Agora coloca um bigodão em mim, aquele bigodão que vem até aqui, ó. Aquele que faz a curva aqui, ó. Que ele sobe aqui. Coloca aí. Isso, muito bem. Então tá, então você alterou a minha imagem, você mexeu no seu sistema visual. Você achou engraçado? Se eu tivesse com cara feia aqui com você agora, ao botar o chapéu em mim, você ia dar risada. Pronto, quebrou o padrão. É quando eu não gosto de uma pessoa, eu transvisto ela do jeito que eu quero. Eu podia colocar um nariz de palhaço, Maria Chiquinha aqui, eu transformo a imagem dela. Agora eu estou de chapéu e de bigode. Agora a minha voz. Eu estou falando com vocês. Imagine eu falando agora fanhoso. Engraçado. Você vai dar risada. Então aquilo que estava te causando desconforto, agora é engraçado. Então eu posso mexer com os 5 sentidos, eu mudo o ruim que está fora, que eu trago para dentro e me faz mal. Ou eu posso mudar aqui dentro, para quando ver a pessoa já está assim, já treinar. Ou eu posso abaixar o tom da voz. Estou fazendo eu faço assim, eu quase nem ouço. Então eu posso mexer no volume e mexer no tipo do som.
Correto? Ah, você gosta de chocolate? Bastante? Então, imagine você agora abrindo aquele tablete de chocolate que você gosta. Imagine aqui. Que tal o chocolate? A hora que você abre e você olha, sabe aqueles bigatos, aqueles bichos assim, saindo assim, aquela coisa, você faz assim, dá quase ânsia. Aí você sai daquilo tal, aí amanhã você vai no lugar, vai pegar o mesmo chocolate, você vai comprar aquele chocolate e vai comer? Não. Aí é cortar o teu vício radicalmente. Pode até usar isso daí. É a mesma coisa, é a mesma coisa a bebida. Bota um gosto na bebida de rinço. A pessoa sabe o cheiro, o gosto e tal. Então, os 5 sentidos é o alicerce educacional para ensinar e para promover mudanças terapêuticas em qualquer coisa que a pessoa tenha. Quando eu mostro eu de chapéu, de bigode, assim, falando meio fanhoso, meio tal, você vai dar risada, não vai? Você vai rir, vai ser engraçado. Quando você dá risada e ri, você libera endorfina, serotonina, ocitocinas, dopamina, são os hormônios do bem, que faz a vasodilatação. Tá feita a coisa. Você já viu algum doente tá alegre e feliz? Tem tantos segredos aqui dentro do Ponto E que nós queremos convidar você para continuar com a gente, para ajudar nessa jornada de entrar nesse mercado científico, dando para vocês o controle e o domínio da sua mente e do seu corpo. Bom, tem algumas questões aqui que nós temos que falar para vocês, que foram passadas aqui pela pessoa. Quem pode usar, eu já falei, que são pessoas de todas as idades. Uma pergunta assim, eu tenho 60, 70 anos de idade. Eu posso aprender igual uma pessoa mais jovem? Pode aprender, sim, senhor. Vocês sabem como que treina um cérebro a se desenvolver, a se manter jovem? Não mando aí pegar a palavra cruzada? Mentira. Se você repetir a mesma coisa, você usa os mesmos caminhos neuronais. O cérebro tem uma coisa que chama neuroplasticidade. Ele muda. Você tem que aumentar as conexões dele. Por exemplo, eu tenho uma chave aqui e eu abro a porta com a minha mão esquerda. Se eu quiser melhorar o treinamento do meu cérebro, eu passo a treinar a abrir com a mão direita. Aí eu vou associando, junto com abrir com a mão direita, eu seguro uma sacola na esquerda. Correto? Então, quando você quer melhorar, aumentar, rejuvenescer o cérebro, muda a maneira como está fazendo e crie associações. Por exemplo, eu vou levantar, vou pegar uma água e vou tomar. Então, a próxima vez que eu fizer, eu vou falar, eu vou levantar, eu vou virar, eu vou caminhar para cá, vou pegar água e vou tomar. Eu já mudei a minha conexão. Rejuvenescimento é associar coisas novas. Eu acordo de manhã, olho para o sol, olho para tudo, e aí eu faço meu mantra lá, alguma coisa, e cada dia você acrescenta alguma coisa. Quando você cria associações, por exemplo, quando eu lembro num cachorro, me dá medo. Quando eu lembro num cachorro, eu tinha medo, aí eu fiz um trabalho com o professor Ademir, perdi o medo, e hoje quando eu vejo um cachorro, eu quero fazer carinho nele, guardando as devidas posições de segurança. Isso é associação. Eu associo a coisa.
Não tem gente que toma um café para depois acender um cigarro? Não tem gente que quando toma uma birita quer fumar? Isso é uma associação. São âncoras que uma puxa a outra. Se eu for cuidar dessa pessoa para transformar esse hábito dela, se ela quiser deixar de fazer do jeito que ela faz, eu tenho que cuidar das duas coisas, que uma puxa a outra. Compreendeu? Então, o nosso cérebro só se renova você fazendo coisas diferentes e fazendo coisa que associa, muda a maneira como você faz. Isso é uma coisa muito, muito interessante. A gente chama de novas conexões. Tá. Tá. Em qual área que eu aplico? Então vamos lá. Seu filho, educação. Filho, filha, educação. Aprender nos 5 sentidos. Correto? Tá. Aprender a focar, a controlar, a organizar, a decidir e a executar. Então isso você dá poder na pessoa de escolha, de controle. Ela controla as coisas dela. Isso é educação. Aprender algo novo, aprender mais ainda do que já faz bem aquilo e parar de desaprender aquilo que está aprendido. É educação. E no autoconhecimento? Como eu funciono? Como eu uso meus 5 sentidos? Opa, eu estou seguro que eu sei como eu funciono, eu vou prestar atenção no outro, fazer algumas perguntas, então eu tenho o meu lado e o outro lado. Então o que eu faço? Entro primeiro para me comunicar do jeito que a pessoa funciona, até que eu possa seduzi-la e conduzi-la para os meus canais. Tá. E a comunicação? A comunicação é como eu me comunico. Eu comunico primeiro no canal do outro, para depois trazer para o meu canal. E comunicar não é falar bem. Comunicar é se fazer entendido do outro lado. Ok? E desenvolvimento? É evoluindo isso. Ah, ok. Esporte. Vocês já viram treinamento de categorias de base, de equipe de futebol, vôlei, basquete, tênis, essas coisas mais? A maioria dos treinadores não dominam a tecnologia da neurociência. Eles dominam a parte técnica, tática. Vocês viram agora aí um jogo em Wimbledon, o Alcaraz com o Sinner, o Alcaraz no banco, falando com o treinador dele, não, ele está me acabando no fundo, eu não consigo fazer no fundo, ele está acabando comigo no fundo, como que eu faço? O jeito que ele está batendo, como que eu faço? Olha o nível deles, número 1 do mundo e número 2 do mundo. O número 2 do mundo não sabendo como sair daquela situação. Sabe por quê? Porque não treinou aqui para variáveis. Você tem que ter 4 válvulas de escapes em várias situações, ou mais até. Ele não estava controlado. Então, quando você não consegue vencer um cara na variedade técnica, vai na força. Vai sobrecarregar ele de um lado só. Joga só na direita, só na direita, só na direita. Uma hora, a musculatura dele que usa para aquilo lá vai ser mais sobrecarregada. Ele vai diminuir a velocidade de reação. Isso no esporte. E aí vai. Por que com o atleta treina, na hora de bater um pênalti ele erra? Ok, do esporte. Ok? Agora da saúde. Não existe doente. Existem pessoas que ficam doentes. E por onde começa a ficar doente? Por aqui? Cérebro, mente, pela comunicação com ela e com os outros, pela parte física que não reoxigena, fortalece, faz o sangue circular, nutrir as células, tudo. E o quarto nível é energia, alimentação ruim, sono ruim, hidratação ruim, tudo ruim. Tá. E agora? No amor, no relacionamento e na sexualidade. O garanhão puro sangue, o garanhona puro sangue, você acha que você seduz alguém, né? Na balada, nas festas, quando
o álcool está acima, então o cérebro não julga muitas coisas, não. É o prazer que vale ali e alguns valores passam a não ser observados. Esse papo de canal, de falar, esquece. Tem gente que sai de um lugar, vai para o outro, acaba fazendo sexo na rua, dentro do carro. É errado, não sei, cada um faz o que quer. Então, impulsividade é quando você faz por impulso, pelo ambiente, pela situação que você está. Então, não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Agora, você quer conhecer uma pessoa, você quer saber se essa pessoa, você tá pensando em casar com essa pessoa, você quer saber se você realmente vai se dar bem com essa pessoa? Tá bom, faz o teste.e para casamento. Teste.e para casamento. Ah, tem também o meu filho, qual a profissão que eu vou mandar ele estudar? Faz o teste.e para profissões e carreira. Acabou. Ah, eu quero saber se eu vou ser saudável lá na frente, se eu não vou ser doente. Ah, eu vou fazer o exame de sangue que fala, faz o teste.e para vida saudável. Que o que você está fazendo é um passo de demonstrativo para onde você vai. Você está caminhando em direção ao abismo, você está caminhando em direção à rodovia que passa e vai embora. Então, para todas as áreas do conhecimento humano, o ponto E tem aplicabilidade. O que eu quero só, para que a gente finalize aqui a nossa live de hoje, deixa eu ver se eu passei batido aqui. Isso. Tá. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, um alerta para vocês. O ponto E, esse daqui é um shake ponto E alimentar para você se nutrir melhor quando está no trabalho, não tem disponibilidade de sair para comer e tal. Esse daqui supre você. Tá. O ponto E é um método, um sistema que ensina você a ser uma pessoa melhor. Aprender mais, parar de fazer aquilo que está fazendo que você não gosta. Ele é uma ferramenta. Agora, você tem que aplicá-lo a você, observá-lo, para que ele faça efeito. Não sou eu, doutor Ademir, que vai aplicar ele a você e o resultado já vem. Você tem que aplicá-lo e repeti-lo. Por quê? Porque o teu cérebro aprendeu tudo isso que você faz fazendo, praticando. E agora você quer que um milagre venha aqui? Como você toma um remédio aqui, 5 minutos, 10 minutos, acabou a dor de cabeça. Mas o tumor está lá dentro, ó. O aneurisma está lá dentro, pronto para estourar e você morrer. Mas você não. Você quis um resultado ligeirinho. Pode até ser. Mas depois vai, procure e resolva de uma forma, vamos dizer assim, mais segura em relação a isso. Se eu tivesse tido tudo isso aqui, nos meus 16 anos a 18 anos de idade, eu teria sido um dos maiores atletas de futebol do Brasil. Teria. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá vendo essa foto aqui, ó? Lá no alto, aquele galã lá, 18 anos de idade. Mas não tinha. Paguei o preço pelo meu atropelo, pela minha ânsia de fazer tudo aquilo que eu sabia fazer, mas de uma forma sem controle, sem trava, ultrapassava o meu próprio limite. Então você que está aí, que você é jovem, ou você é idoso, você quer ter vida longa? Você vai falar para o jovem de 16, 17 anos de idade que ele vai ficar doente com 40 anos de idade? Ah, me poupe, ele manda vocês. Então, para o jovem dessa idade, ensina ele a se tornar uma pessoa melhor para conquistar as coisas na vida. Uma pessoa acima de 50 anos de idade, ensina ele a viver melhor os anos que ele tem pela frente de vida, mais saudável. Ok? Então, hoje o papo era esse, que eu tinha que entregar para vocês.
Essa live vai ficar disponível no próprio TikTok, depois nós vamos colocar no YouTube para que vocês possam assistir. E mais uma vez, solidariedade à família da Preta Gil, que veio falecer, e dizer para você que qualquer doença pode ter remissão. Qualquer doença possa ter remissão. E o processo é: reconstrua a mente, reconstrua a comunicação que ela tem com ela mesmo, reconstrua a parte física e reconstrua a parte energética. Fechando esse quarteto, a probabilidade de sair desse estado é muito grande. Quanto de grande? Acima de 90%. Só com remédios, quimioterapia, cirurgias e outras coisas mais, a chance é abaixo de 50%. É a minha opinião e eu quero agradecer vocês que compartilharam aqui. Na quarta-feira, lembre-se, na quarta-feira nós vamos falar de como seduzir alguém. Que é esse negócio de amor, aonde que eu aprendo a amar? Qual é esse negócio de sexualidade? Como que eu seduzo alguém? Por que eu olho para alguém e eu fico excitado, olho para outros e eu não fico excitado? Por quê? Porque com umas pessoas eu tenho um tesão infinito e para outras pessoas o bicho nem mexe. Isso eu digo para o homem e para a mulher. Então você vai aprender como conquistar alguém, que linguagem você pode usar para os tipos de mentes que nós falamos hoje aqui. Tudo bem? Agradeço muito vocês, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu sinto realizado na minha missão de promover bem-estar e orientar as pessoas. Você não precisa gostar de tudo que você ouve. Você pode ter dúvidas, você pode duvidar, mas, por favor, procure antes de você julgar. É excelente, é não sei o que lá, ou é ruim. Procura compreender e procura saber um pouco mais. Você pode até julgar, mas não bata o martelo. Faz um meio julgamento e depois vai procurar compreender mais. Porque se você julgar de cara, você pode entrar de gaiato em tudo e a coisa você ficar decepcionado, ou você pode não dar chance para você de experimentar tudo isso e às vezes alterar algum ciclo da tua vida aí que não esteja tão bem. Um abraço a todos vocês, que todos fiquem no ponto E, no ponto de equilíbrio. Quarta-feira, 14h30 aqui comigo. Um abraço e até breve.